Uma mente que se expande jamais retorna ao seu tamanho original. Estamos no ar com mais um Mente Expandida Podcast para expandir a sua mente, para trazer conhecimento, para trazer background, para trazer troca de experiência. Hoje a gente continua falando da saúde do homem, seja saúde sexual, saúde mental, os desafios de ser homem hoje em dia. Para isso, eu estou com dois convidados muito especiais, dois empreendedores que lançaram um aplicativo que ajuda a solucionar problemas sexuais, de disfunção, ejaculação precoce, e na verdade é um acompanhamento psicoterapêutico para o homem ter um desempenho melhor, melhor autoconfiança, melhor autoestima. Para isso a gente tem aqui hoje recebendo o Bernardo e o Valdemar, que estão aqui conosco para falar então um pouquinho sobre esse treinamento e também sobre os desafios aí que é hoje em dia você ser homem, né? Enfim, e queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Boa. Gente, conta um pouquinho da história de como surgiu essa ideia de criar um aplicativo para ajudar os homens a resolver esse problema de ejaculação precoce, de problema de libido, disfunção erétil. Boa. Cara, Diego, primeiro, obrigado pelo convite, cara. Massa demais a gente estar falando aqui sobre isso. É um assunto que quanto mais a gente fala, melhor. Né? Ainda é um baita de um tabu e a gente conversar sobre sexualidade masculina já me anima aqui. Tô bem feliz de ter sido convidado pra gente falar aqui. Massa. Mas bora lá. E aí, como é que surgiu, então, vocês tiveram problemas antes de começar nesse segmento? De onde surgiu a ideia? Diegão, então, cara, eu tive um problema foi em 2011, né, onde eu passei por uma situação com uma mulher que eu, cara, desejava muito, assim. Então, foi todo um trabalho de conquista, de ter conhecido, me apaixonado, ter conseguido aquela janela de oportunidade e, cara, e não ter desempenhado. E daí eu fiquei bem frustrado, assim, eu fiquei bem chateado, porque daí eu me dei conta que, porra, que droga, né? Essa situação de o homem, ele encara muito não ter controle do seu desempenho como a morte, assim, é algo incontrolável, entendeu? E ele só aceita. E daí agora o cara tem, né, Viagra, tem antidepressivo, que o cara toma, tem que tomar sempre Viagra daí pra ter ereção, ou tem que tomar antidepressivo pra durar mais na cama, né? Então, ele meio que não consegue andar sozinho, sabe? E, tipo, eu não tinha nenhum problema de ereção ou problema de ejaculação, mas minhas performances variavam. Se eu ficava nervoso, por exemplo. Então, se eu ficava ansioso, eu não performava tão bem. Ou seja, situações que eu desejava muito, ou seja, era uma mulher que eu tinha muita atração, ou que eu queria, eu estava apaixonado, a ansiedade batia porque eu tinha que desempenhar, e daí eu tinha problema. E daí eu tava com o cofundador da Lucy, que é nosso amigaço, que é o Thiago Pereira, e a gente tava no Bar da Nina, que é até aqui perto. O Bar da Nina. É da UFSC, né? Perto da UFSC, na frente da UFSC, Lá da né? E depois de a gente tomar tomado um porre, ele chegou e falou assim pra mim: Sassá, e se eu te contar que eu tô tendo um desempenho sexual maravilhoso, cara? Eu duro o tempo que eu quiser, eu ejaculo a hora que eu quiser. Aí na hora eu falei assim, ó, cara, eu não vou ficar contando vantagem. É o Pereira. O cara é meu irmão, sabe? Me conhece. Aí eu falei, mano, não. Então me diz como. Porque, cara, olha o que aconteceu. Sabe aquela fulana? Ele, sei. Velho, eu consegui sair com ela, velho. E deu problema dele. Não, cara, eu não acredito. Sério, velho. Bah, daí eu comecei a chorar, hospital. Ele, não, relaxa. Tu vai se atender com a doutora Lucimar. E, velho, tua vida vai mudar. Daí eu, cara, como assim? Me explica mais. Daí ele falou, um urologista me recomendou a doutora Lucimar. E, cara, são acompanhamentos que tu vai entender tudo que tu precisa sobre sexo e tu vai aprender a controlar. Aí eu, cara, se tu tá falando, eu vou. E na primeira sessão, eu juro, tá? Na primeira sessão, ela me descreveu, assim, perfeitamente. E ela falou, tá, a primeira coisa que tu vai fazer agora, tá? Como é que tu se masturba? Deu, pornografia. Só, óbvio. E daí, quando eu falei né... Quando eu falei pra ela, não, toda vez, eu masturbo vendo pornografia, é a única forma que eu conheço. Ela falou, não, cara, esquece tudo. Tu tá deserotizado, tu tá com esse problema, tu fica ansioso, né? Claro. Sabe por que dá problema quando fica ansioso? Deu, não. Tipo, pensa comigo o seguinte, tu tá ansioso. Tu começa a liberar adrenalina. Só que a adrenalina é um vasoconstritor. Tipo assim, ó, ela é acionada em situações de perigo. Então, se o teu cérebro entende que tu tá numa situação de perigo, ele vai levar sangue pra onde? Cara, pra todos os lugares, menos pro teu órgão genital. Ele vai te levar
sangue pro cérebro, pros músculos, situação de defesa. Então é óbvio que tu vai ter problema. Então essa foi a primeira sessão. E daí com o tempo, ela vai, né, ela ia falando, passando nas fases de aprendizagem, e uma coisa ficou muito clara, muito clara. A base do treinamento é um recondicionamento cerebral. Então, assim, de tanto ela te ensina como treinar, como se masturbar, como fazer para ter controle, e tu fazendo isso por repetição, o teu cérebro aprende. E quando tu menos percebe, vira uma chave. E tu consegue ter controle. E mudou a minha vida, né? Obviamente isso mudou a minha vida e dá água pro vinho. Tanto algo antes que eu tinha nervosismo em fazer, que eu ficava tenso, virou realmente algo muito prazeroso. E, obviamente, que algo assim, tu quer passar as boas novas pros teus irmãos. E foi assim que eu falei pro Um Valdema. passando pro outro. Exato. Foi, exato. E aí também, não foi no boteco. Foi no boteco. Não é. O Se nosso tem foi, álcool. o nosso foi isso. O nosso tinha álcool, mas não foi no boteco. Foi domingo, Café Cultura aqui em Floripa. A gente até hoje lembra na Lagoa, a gente tava lá conversando e surgiu um monte de ideia. Foi um dia muito massa, assim, muito bacana. E aí, conversando, e os dois comentaram, assim. E eles falaram, cara, a gente fez o treinamento sexual e tal. Aí eu olhei essa primeira coisa e falei, cara, treinamento sexual? Mas pra que eles fizeram treinamento sexual, né? A primeira coisa foi uma zoação, né? Ah, tu era um broxa, tu era não sei o quê. Cara, porque é difícil a gente falar desse assunto sério que a gente tá falando agora, né? A gente falava, era apontando. Ah, não, eu sou fodão. Tu é broxa, então? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi rir. Aí daí deixa eu entender um pouquinho melhor isso aí, né? Porque, e aí, contar como é que foi a minha visão, né? Porque eu tava, na época, eu nem achava que eu tinha problema nenhum. Porque o que eu fazia? Sempre que eu ia pra cama, cara, eu ficava trocando de posição pra caralho. Eu pensava em outras coisas. A gente fala muito de pensar na avó de calcinha. Eu pensava na minha avó de calcinha de verdade, cara. Eu fazia isso. Eu falava assim, cara, minha avó de calcinha. Aí eu, agora não, agora durava mais 15 minutos na cama. E eu usava essas táticas o tempo todo, assim, de parar, trocar de posição e etc. E pô, vivia bem, só que, né, cheio dessas muletas, assim. Cheio de muleta. Mas até ia. E quando eles falaram, eu pensei, eu vou conseguir, então, prestar atenção no sexo. Eu vou conseguir me entregar no sexo. Eu não vou ter que ficar preocupado. E eu falei, vou fazer também. E eu lembro que eu cheguei, primeira consulta que eu cheguei com a Lucimara, assim, eu lembro que, cara, ela já começou me dando esporro, porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Era masturbação com pornografia. Ela, cara, para com isso. E aí começou, né? Como é que a gente faz pra carregar a bateria sexual? Como é que a gente tem um controle? E, cara, foi incrível. Porque em 2 meses, eu me livrei das muletas todas. E foi muito legal, porque foi bem, faz muito tempo, 11 anos, né? 10 anos atrás. E foi bem quando eu tava começando meu relacionamento com a minha esposa de hoje. Foi bem nessa época, foi junto. E eu lembro que eu peguei e compartilhei com ela. A gente tava começando assim, a gente começou a namorar, e eu falei, tô fazendo aqui um tratamento tal de sexualidade. Ela olhou assim, cara, que legal que tu tá fazendo isso. Que massa. E a super me apoiou. E foi muito massa. E aí, mas eu comecei a fazer, e eu vou aqui, né, engenheiro, né? Somos tudo engenheiro, a gente pensa, gosta de gráfico, gosta de número, eu adoro gráfico. E aí, eu tinha um controle, sei lá, 30%. Né? Ou seja, era baixo. E aí eu comecei a fazer, eu fiz 1 mês de tratamento. E aí, pagava, é presencial, era uma graninha e tal. Eu falei, cheguei em 70% de controle. Eu vou. Agora tá bom. Tá bom demais. E eu dei uma aliviada, assim, eu parei de fazer os treinamentos, parei de fazer os exercícios. E mantive ali nos 70%. E aí, passou um tempo, eu olhei assim, passou 1 mês. Eu olhei assim, não, cara, eu posso ter 100%. Eu vou me empenhar e eu vou fazer os exercícios e eu vou completar o tratamento da Lucimar. Eu lembro que eu voltei lá, ela me deu um monte de esporro. Ela falou, mas como é que tu sumiu daqui? Eu sou sumido. Mas eu voltei e, queridona, né? E aí eu fui até o final. Cara, eu tenho muito a agradecer, assim, porque hoje, eu tenho um desempenho perfeito. Óbvio que não, né? Não existe. Não sei se existe. Eu não tenho, né? Não existe um desempenho perfeito, eu acho. Mas eu tenho autoconfiança, eu tenho tranquilidade, eu não fico preocupado, né? Eu me divirto. Cara, sexo pra mim agora é diversão, cara. Eu e minha esposa, a gente tem uma vida sexual super bacana, super saudável. E eu tô zero estressado com isso, assim. Então, isso é muito bom, né? Então, cara, foi incrível.
E aí, há 2 anos atrás, né? Então a gente passou por isso. E rapidão, só pra complementar Vai lá. outra. Depois que ele fez, o massa foi. Nós três, a gente tinha o nosso clube, assim. Então, assim, os 3 que fizeram a Lucimar. Então a gente sempre comentava entre a gente, olha esses caras aí, cara. Os caras não têm nem ideia que isso existia. Que isso existe, né? E a gente pensou, e vamos deixar quieto. É o nosso superpoder. Pode crer. A gente, a gente não contava pra ninguém. Só que daí a gente Só chegou... pra esse grupo de amigos, né? Que é um grupo Isso. específico, né? Que tava juntos. E que metade não fez. Isso. E daí chegou, eu não acredito que os caras estão saindo por aí, transando com essas mulheres sem saber que isso existe. Tendo que tomar Viagra, tendo que tomar paroxetina. E foi muito massa isso, assim. Então a gente tinha esse clubinho que a gente sempre conversava mais abertamente sobre sexo. Só complementando. Boa. E aí tá, beleza, vida que segue. Aí há 2 anos atrás, o Sassá me liga. Me liga assim, falei, cara, pô, a gente é melhor amigo, Eu assim, sou né? Sassá, tá? Só pra deixar claro. Bernardo é Sassá. E aí ele me liga, eu, cara, na hora que eu atendi, ele assim, deixa eu te falar, vamos levar o método da Lucimar, o método Guelph, pra internet. A Lucimar quer se aposentar, velho. Aí eu olhei assim, caraca, velho, vamos! Eu já tinha o meu negócio, ele já tinha um negócio dele também, e ambos os negócios indo bem, rodando. Falei, cara, vamos, óbvio, tô dentro, tô super dentro. Ele assim, porra, fechou, tô o primeiro que eu tô ligando aqui, então vamos fazer. Aí ele ligou também pro nosso outro ex-sócio agora, cofundador nosso, que é o Pereira. Ele ligou, ele topou também, e aí a gente convenceu a Lucimar, né? Porque no começo a Lucimar, ela falou assim, cara, as soluções que tem na internet, é tudo mentira, o pessoal que nunca trabalhou com isso, que quer criar um produto só pra ganhar dinheiro, e ela sempre foi muito contra. Então, quando a gente chegou e falou pra ela, não, mas essa é uma forma da gente fazer diferente. Assim, mas vão confundir, vão achar que eu também faço picaretagem. Então, assim, pode até ter um ou outro que vai achar que é picaretagem, mas a gente vai fazer diferente. Essa preocupação que tu tem, verdadeira de melhorar os homens, a gente vai levar ela pro digital. A gente vai levar ela pro mundo online. Pô, ela atendeu 5 mil homens no consultório dela. A gente pensou, como é que a gente vai além? Eu falei, mas tu atendeu 5 mil homens em 40 anos. Em 1 ano... a gente pode chegar em outros 5 mil, o que tu levou 40. E é até engraçado, porque agora em 1 ano a gente tem 10 mil usuários no aplicativo. Então, assim, no começo ela ficou, tá, mas então a gente tem que, como é que a gente faz? E aí a nossa discussão foi, a gente tem que fazer um produto que seja, de fato, resolva a vida, o problema, né, que melhore o desempenho sexual. E aí a gente, vamos gravar as aulas, vamos. A gente fez 4 versões, a gente gravou, odiou. Não gostou. A gente fez toda a gravação, fizemos tudo. Fizemos roteiro, gravação, investimos, pagamos as produtoras. Não gostamos. Não. Vamos fazer de novo? Vamos. Daí a gente contratou uma produtora, indicação, foi muito engraçado. Indicação deles. Eu peguei uma produtora, cara, foda pra caralho, gravou série. Gravou série pra da canal Amazon. de streaming, de Amazon. Gigante. Falou, não, agora vai ficar assim, bala. Ficou horrível. Horrível. Mas foi introduzido um conceito bacana no treinamento, que foi uma roteirista. Que nos ajudou. Né? Porque assim, a gente que tava fazendo, doutor, vamos adaptar, a gente ia fazendo, daí uma roteirista chegou, mas de qualquer maneira, mesmo um curso educativo como o da Lucy, ela tem que ter uma história a ser contada, ela tem que ter uma narrativa, ela tem que fazer sentido. E tem que engajar o usuário. Ele tem que engajar o usuário. Ele tem que permanecer fisgado, né? Que era o que a Lucimar fazia quando a gente ia pessoalmente lá. Ela chegava e falava assim, pô, como é que tu não fez isso? Não, mas isso é importante por causa disso. Então, é um papo individual que a gente tinha. A gente falou, como é que a gente faz isso no digital, sem a Lucimar atender? E aí, por isso a gente incluiu o roteiro. Então, a gravação em si não ficou boa, né? A qualidade e tal. Mas a história ficou muito legal. Que foi essa segunda versão. Porque no presencial, rápido, só pra complementar, no presencial, ela te dava os gráficos pra tu fazer. Que tem no aplicativo, tem no treinamento... ela dava os gráficos. Então, faz esses gráficos aqui e me retorna porque eu quero saber como é que foi. Então, tipo, tinha esse feedback. Tu tinha que voltar pra dar o feedback e ela analisar a tua evolução pra te dar outros gráficos. E o que a gente conseguiu adaptar, cara, com perfeição. Isso, foi bem legal. E aí, mas a gente gravou a segunda versão, ficou ruim também. E foi caro, assim. E aí a gente, cara, não tá bom ainda. Aí a gente fez a terceira versão, que foi daí com a primeira produtora, que não tinha dado certo, mas com o roteiro. Aí ficou incrível. E aí depois a gente acrescentou, que seria a 4ª versão, que a gente acrescentou daí os gráficos e etc. E a gente falou, agora a gente tá pronto pra lançar. A gente demorou 1 ano entre... 1 ano e meio, mano. 1 ano e pouco, entre a ideia
E a gente logo começou a executar até a gente falar assim, agora a gente tá pronto para sair pro mercado. E eu até falava para eles, no começo eu queria ter lançado a primeira versão. Eu já queria ter falado assim, vamos lançar essa primeira. Porque a gente já tinha escutado várias vezes que o startupeiro, né? Ele pega e fala assim, cara, se tu não tem vergonha da tua primeira versão, é porque tu demorou pra lançar. E eu falava isso pra eles. Pô, a gente tem que ter vergonha mesmo, tá tudo certo. E os dois bateram em mim, o Sassá, a Lucimar e o Pereira. Não, tem que estar melhor, tem que estar melhor. E no fim foi legal, cara. Demorou um pouco. Ok, a gente deixou de vender, mas a gente teria, talvez vendesse e as pessoas não teriam gostado, né? Então a gente esperou um pouquinho mais. Mas beleza, lançamos faz 1 ano agora que a gente lançou. E a gente tá fazendo alguns upgrades, algumas melhorias, mas o produto ele já tá muito pronto, assim, né? Tá muito legal, assim, né? Agora o que a gente tá fazendo é aulas complementares e etc. Mas o produto em si já ficou incrível, tanto que os feedbacks que a gente tem dos usuários são maravilhosos. Não, isso até é legal, assim, como eu conheço bastante o mercado, assim, a taxa de reembolso, de cancelamento do Lucy é muito mais baixa do que a média de mercado. Então, essa preocupação que vocês tiveram, assim, de criar um roteiro, de fazer 4 versões. Quem que faz 4 versões, gente? Hoje em dia, antes de lançar, as pessoas primeiro pare o filho, depois vai ajeitando esse filho. E isso é muito legal, né? Mostra essa preocupação, né? Porque é isso que a gente, inclusive você que tá acompanhando aqui, a Lucy já veio no podcast algumas vezes, tem um conteúdo riquíssimo da doutora Lucimar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir as entrevistas da doutora Lucimar. Cara, mas tu me falou uma coisa muito interessante. Tu disse que tinha 30% de performance e na tua cabeça antes tu tava bem, tava tranquilo. Isso. E o quanto isso é louco, né? Às vezes o cara não se dá conta. Primeiro que a mulher tá insatisfeita. Porque a mulher fica com vergonha e fala, cara, você tá... Tipo, você não tá me satisfazendo? Não existe muito essa conversa, porque é um assunto delicado, né? E o quanto às vezes o cara não percebe que tá performando ruim. Que não tá entregando. Olha, eu vou te contar uma coisa. Olha que bizarro isso, tá? Mas agora, o que faz um homem ser ruim de cama? O que faz um homem ser ruim de cama? Tá? Então, assim, da minha perspectiva, né? Quando eu tava transando com uma mulher, eu não tava, cara, nem olhando pra ela direito. E isso é muito louco. Por quê? Olha o que o Valdemar relatou agora há pouco. Pensava na voz de calcinha, trocava de posição. Se tu não tá prestando atenção na pessoa que tu tá transando, cara, tipo, no ato, se tu tá pensando em outra coisa pra não gozar, tu tá perdendo todas as sutilezas, todos os sinais, entendeu? Tipo, principalmente a mulher, ela é muito do sutil, ela dá, cara, pequenos sinais, dicas pra tu entender. Então, respiração, se ela tá te apertando, ou se ela tá te empurrando, mas não tá bom. E daí, muitas vezes, a mulher bota a mão no peito do homem, do tipo, que é uma situação de defesa, né? Então, se tu tá indo muito rápido, muito forte, ela bota a mão e ela, sabe, é o jeito dela falar, cara, breca. Tipo, então, o próprio gemido, a entonação, tudo isso tu tem que estar prestando atenção quando tu tá transando. E se tu tá pensando na tua volta de calcinha, tu não vai estar prestando atenção nisso. Você não tá nem curtindo, você não tá nem presente, né? Tu não tá nem presente. E aí, no fim, e a gente... Agora, né? Agora. Antes eu não sabia, obviamente. Mas agora eu percebo, e tem cliente nosso que pega e fala, cara, eu me divirto mais na masturbação do que no sexo. Então, ou seja, a masturbação fica melhor do que o sexo. E, cara, não pode ser assim. A masturbação é o treino. O sexo é o jogo, né? Então, se o cara tá se divertindo mais na masturbação, é porque tá uma coisa errada, né? Porque ele tá ansioso, enfim, ele não tá entregando o desempenho que ele gostaria, ele fica preocupado e assim por diante. E eu te falar assim, quando eu falo assim, hoje eu percebo que eu tinha 30% de controle, mas eu criava lá, eu abusava das preliminares, tentava ir no sexo oral pra tentar satisfazer ela. Mas as mulheres, né? A mulher, mas no fim, eu não me satisfazia, assim, eu não me entregava. Pra mim a satisfação era, beleza, ela gozou, então tá tudo certo. Tá, eu me diverti de fato? Ou eu só tava preocupado, pô, tem que gozar. Era só essa a minha preocupação. Tá, bacana, mas aí, e aí? E a minha parte, né? Então, hoje eu percebo que eu tinha as muletas e não me divertia. E que massa uma coisa, rapidão, da realização do homem com relação ao ego de ter agradado ela. Como às vezes pra gente, o importante é ela gozou, eu sou o cara, eu sou foda, ela vai falar pras amigas que eu sou bom de cama. Tipo, olha o que passa na cabeça do cara. Uma questão de ego? Total. E daí o cara chegar, não, daqui a pouco ele não teve um orgasmo massa, ele não curtiu o sexo, foi adrenalizante. Tá certo, é sempre massa. Mas agora, poderia ter sido muito mais se não tivesse, né,
esse coeficiente durante o sexo, cara. E eu nem procurei, né? Eu não procurei nada. Eles que falaram, se não, talvez eu tava. Então, talvez não. Até hoje. Provavelmente até hoje eu tava com esses 30% Você não tava pior, né? Não, então. Exatamente. Acho que trouxesse um ponto agora que eu até nem lembrei, mas essas muletas que a gente usa pra desviar pensamento vai descarregando nossa bateria sexual. Isso agora eu sei, né? Na época eu não tinha a mínima ideia. Mas vai descarregando bateria sexual e o que vai acontecer? Tu vai se deserotizar completamente e vai ter disfunção erétil. Vai broxar. Vai broxar. Então, se hoje... Inclusive, isso é estatístico, né? A gente tem vários estudos, artigos científicos que estão no aplicativo, inclusive, e estão também na plataforma Hotmart, que mostram o seguinte: mais de 80% de quem tem ejaculação rápida, não precisa nem ser precoce, ejaculação rápida, mais de 80% de quem tem ejaculação rápida desenvolve disfunção erétil, porque vai descarregando a bateria sexual. Então imagina, hoje, cara, eu tava com 30, tô 40 anos agora, provavelmente eu já estaria com problema de disfunção erétil. Provavelmente eu já estaria com... E não é por causa de testosterona ou por causa de saúde. Provavelmente é porque eu tava com a bateria estaria com a bateria sexual completamente descarregada. Então, é bem isso. Então, eu dei uma sorte, um achado do nosso brother ter ter falado numa conversa de bar e eu ter feito isso. Então, ou seja, veio parar em mim e por sorte. Eu tava Porque preparado. também são várias questões, né? Assim, Sim. o sexo, ele realmente fica gostoso quando você consegue se entregar e estar 100% presente, né? Quando assim, cara, até liberar o teu estado mais, não é animalizado, mas sabe quando você, assim, tipo, se entrega totalmente pra parada e é isso, Aham. assim, e percebe também a outra pessoa e juntos os dois se entregam. Daí é massa. Agora, quando um tá lá, puta, cara, e a outra pessoa sente. Não Sente, tem como. sente, Se tu sente. tá com a cabeça em outro lugar, a outra pessoa, ela vê e não Imagina- conecta, irmão. Isso Imagina vale- ela isso olhando vale- pra ti, tu tá de olho fechado assim. É óbvio, né, velho? É Isso óbvio. vale pra tudo, vale até pra uma conversa, Claro. vale na profissão, Claro, tudo. né? Cara, é o mindfulness, né? O princípio, né, do mindfulness é justamente esse, tu tá 100% naquilo que tu estás fazendo, sem estar pensando com a cabeça em outro lugar, aí tu desempenha tudo melhor, né? Então, cara, eu tô fechado, assim, foi transformador e até hoje eu agradeço por eles terem feito e terem falado pra mim. E cara, eu vou te falar, é demais a gente hoje poder fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo, né? Que o Pereira fez pro Sassá, que fez pra... Eu poder fazer isso pra muito mais homens, assim. A gente vê depoimentos, a gente conversa. A cada 15 dias a gente tem um bate-papo, tem uma conversa com todos os clientes, né? Então vai a Lucimar e a gente com todos os clientes, todos que querem entrar, óbvio, na conversa. Então eles entram numa conversa no Google Meet ali fechado, só pra quem é cliente, e a gente começa a aprofundar o treinamento, eles começam a dar os depoimentos. É assim, onde, eu tava querendo me suicidar. A minha esposa, minha ex-mulher me deixou e eu tô mal no meu novo casamento pela mesma razão. Então, a galera vai se anulando e aí a gente hoje poder ajudar e ver assim, os caras assim, agradecendo, mandando uns áudios, né? Pô, eu acho até legal, a gente recebeu hoje um áudio, cara. E é justamente os caras falando assim, ó, meu, isso tá me ajudando de verdade. Isso tá, sei lá, salvando a minha vida. E às vezes a gente não fala disso. Cara, a sexualidade masculina é um tabu absurdo, a gente não fala. Teve um vídeo que a gente falou, a gente soltou sobre masturbação. Cara, 50% dos comentários era, isso é pecado. Então, calma aí, mas e a saúde, como é que fica? Enfim, a gente lançou um outro vídeo agora discutindo isso, né, sobre pecado ou não, enfim, mas independente. A gente não fala sobre sexualidade. Entre amigos, cara. Entre amigos, os homens, né, cara? Entre amigos, a gente não fala de sexualidade, o máximo que fala é pra falar o seguinte: porra, eu tô bem, porra, comi 3, Conta a vantagem. fiz não sei o quê, a gente só conta vantagem, cara, é uma cagada. Aí quando o cara brocha, ele fala pra quem? Ele não fala pra ninguém e ainda dá um migué pra mulher. Foi a primeira vez. Meu, eu já brochei, cara. Eu já brochei, velho. É lógico que eu já brochei, meu. E vou dizer aqui, provavelmente todo mundo já brochou. Claro. Mas ninguém fala, cara. Ninguém fala, não fala entre amigos. Eu não pego e falo pra ele assim, pô, brochei, cara, eu preciso de ajuda. Né? Eu tô chateado, tô triste. Não, é sempre, eu sou foda, eu sou foda. Isso é um problema geral psicológico dos homens, cara. A gente fica botando problema pra debaixo do tapete.
Então, é muito bom a gente poder ajudar, falar sobre sexualidade, falar sobre problema, pra poder resolver, endereçar o problema e resolver, cara. Então, assim, ó, mais do que a gente procurar abrir um negócio pra dar dinheiro, é óbvio que, cara, tem que render dinheiro, Claro. é óbvio, né? Tem que remunerar todo o Até porque esforço que a gente gastaram tá uma tendo. fortuna pra fazer. A gente gastou uma grana pra botar no ar e a gente bota um puta investimento de tempo nosso, que a gente podia estar com nossas famílias ou investir nos nossos outros negócios e a gente não tá, né? Então, assim, óbvio que tem que ser remunerado. Mas, independente disso, o propósito por trás de ajudar de verdade, assim, cara, e ver que a gente tá podendo salvar a vida, poder fazendo a diferença. Pô, isso pra mim. Oi, eu percebo qual que é a dificuldade. Por que que o homem parece que é mais... Ele não é muito... Não sei, cara. Tem dificuldade em pedir ajuda, de autoconhecimento. Às vezes o mental tá atrapalhando, às vezes o sexual não tá bom. Tem essa pressão. Não, o cara tem que ser bom, mas na hora do cara reconhecer a fragilidade, que às vezes tá com problema de ansiedade, tá com às vezes um problema mental, às vezes tá com problema sexual, o cara... Tipo, ele tem que performar, desculpa, o cara tem que ser... Pica, entendeu? E daí, Tem que ser tipo, o fodão. tem que ser o fodão, pai fodão, trabalhador fodão. E na hora de eu falei, eu preciso de ajuda aqui. Por que que é tão difícil esse... Mas eu vou te falar, tá? Essa é a maravilha da internet. Tipo, ele tem esses bloqueios e a gente, cara, acredito que o nosso grande trabalho é normalizar isso. Entendeu? Eu adorei isso que o Valdemar acabou de falar. Eu já brochei, todo homem já brochou, cara. E o homem tem que encarar que, brochar é que nem machucar o joelho, que nem machucar o tornozelo. Isso é uma coisa natural, é fisiológica, sabe? Mas o legal da internet é, pelo menos ali, só ele com ele mesmo. Ele consegue ir atrás, ele consegue perguntar, ele consegue falar dos problemas que ele teve. E a gente vê que, se é isso que o homem tá fazendo, entendeu? É lá que a gente tem que estar, cara, pra ajudar esses homens. E a gente consegue trazer uma discussão, né? Uhum. Mas eu vou até além. Eu gostei muito do que tu falou agora, Diego, que é o seguinte: do cara se auto-questionar e permitir ser frágil. Aham. Cara, se permitir ser frágil é difícil demais. Tem a Brené Brown, né? Que ela fala muito sobre fragilidade e tal. Eu já li o livro dela, enfim, tem um monte de conteúdo massa dela. Cara, quando a gente fala de homem sendo frágil, de permitir ser frágil, né? De se permitir. Cara, 90% dos comentários que a gente recebe mas é por isso que o cara leva galho, é por isso que o cara não sei o quê, é por isso que a mulher acha o cara fraco. A visão ainda é que o homem tem que ser fodão. Que o homem tem que ser fodão, que tem que ser independente de mulher, que tem que ser, não tem problema, eu sou um porto seguro, tá com problema, eu resolvo pra ti. Agora eu não tenho problema. Cara, isso é um absurdo, isso vai... Se vai vira uma depressão, isso vira uma doença, isso vira um problema. E a sociedade agora, né, vem pra cima do cara. Não, o homem não pode empoderar o homem. Vamos empoderar só as mulheres, o homem não, isso não pode ser pro homem, isso não pode ser pro homem. Não, cara, é uma pressão, assim, é um negócio. E pega comigo, assim, na minha família. Minha família é machista, assim, minha família sempre não, o cara é foda, não sei o quê. Que quando eu tava namorando com a minha esposa, e ela me falou assim, eu faço terapia. Cara, meu primeiro pensamento, assim, foi, ela é doente, tem problema. Olha que o cara... Não, é insano, tá, velho? Não, insano, não, faz terapia, velho. Que será que eu tô com a mulher? Ai. Onde eu tô amarrando? Velho, eu tô no lugar errado. Não, ela faz terapia. Aí, e aí eu, vou passar por cima disso. Não, ela vai melhorar. E aí, a gente passou um tempo, ela assim, vamos fazer terapia de casal. Aí eu olhei assim, tô lascado. Terapia de casal. Comecei fazendo, eu fiquei 6 meses indo, empurrado, pensando assim, tô aqui só pra ouvir ela reclamar, chorar e não sei o quê. E eu sou foda, eu tenho inteligência emocional. Eu já tinha lido o livro de inteligência emocional do Gardner. Eu pensava assim, eu tenho inteligência emocional, eu tenho... eu conheço, né? Eu manjo, tô sempre feliz, cara. Tô sempre feliz, meus amigos sempre falam, o Valdemar tá sempre feliz, sempre cheio de energia e tal, e eu sempre fui assim. Então eu tenho inteligência emocional, eu achava. E até li um livro, li o livro de inteligência emocional e eu entendi que eu era inteligente emocionalmente. É um absurdo, de tão tapado que eu tava pra isso. Aí fomos terapia. Cara, passou 6 meses. Foi a primeira vez que eu me permiti, assim, olhar e falar assim, também tô com um problema aqui, eu também quero fazer uma reclamação. Eu me permiti ser frágil. Eu chorei. Cara, aquilo foi libertador, velho.
foi libertador, assim, foi libertador. Demorou, foi libertador. Depois daquilo, a minha relação, assim, com a minha esposa, hoje a gente tá numa conexão absurda, porque os dois se permitem se ajudar, um se apoia no outro. A gente continua fazendo terapia de casal, é maravilhoso. Hoje eu indico terapia pra todo mundo. Mas eu demorei, cara. Eu era travadaço e eu achava que não, eu era inteligente emocionalmente. Eu botava tudo debaixo do tapete. Todos os problemas vão para debaixo do tapete. E hoje eu falo abertamente, cara, ó, tô com essa dificuldade, eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar nisso. Eu tenho minhas limitações, tenho minhas fragilidades. Eu compartilho isso com a minha família, eu compartilho isso com a minha filha. Minha filha tem 18 anos e eu converso com ela sobre as minhas dificuldades. Falo para ela, pô, papai tem essa dificuldade, tem aquilo, eu quero melhorar nisso. Não, eu não sou um super-herói. Então, cara, a Lúcia é sobre isso, assim, né? De como é que a gente pode levantar a mão e falar assim, pô, eu quero melhorar, meu. Eu tenho um problema aqui, né? Eu tenho uma inadequação, eu tenho uma disfunção, eu posso melhorar. Então, eu acho que a gente... por isso que a ferramenta, a internet, a gente tá aqui conversando, cara, me enche de alegria, assim, cara, que é mais homens que vão perceber, assim, olhar e falar assim, ó, pô, cara, eu posso melhorar, velho. Eu não preciso ficar engolindo. Eu não preciso botar pra baixo do tapete. Não, e é uma reclamação das mulheres, porque daí entra muito também de falar sobre sexo, né? Então, assim, tu... falar com a tua parceira sobre sexo. E não sobre sexo na coisa rasa. Eu não gosto disso. O que tu gosta, amor? Tipo assim, ó, por que o homem não pode perguntar pra mulher o que ela gosta? Por que ele tem que ser adivinho, sabe? Então, assim, ó, é até o que eu tava falando antes de prestar atenção nela, prestar atenção nos sinais. É muito tu... Amor, o que tu gosta? O que é massa? Tipo, olha, saber que eu não gosto daquilo ali, eu não gosto disso. Então, assim, ó, quando tu se abre a comunicar e a se expor, tu também consegue dizer o que tu gosta e o que não gosta. Então, no fim das contas, isso é empoderador. Porque tu consegue dizer não. E, na minha opinião, não existe nada mais forte pro homem do que dizer não. Entendeu? Não é muito forte. E não é muito tu ter a consciência do que tu gosta e do que tu não gosta e de tu te priorizar um pouco também. Então, cara, parte muito disso. Eu acho que terapia, e até a gente agora tá super imerso no mundo da terapia sexual, que é entender que essas dinâmicas de casais, cara, elas contam muito para a performance do homem. Porque o homem hoje, ele não fala de sexo com a mulher dele. Ele não fala. Essa conversa ainda existe. Então, por exemplo, a gente tem o dado de que 60% dos homens que estão fazendo treinamento e são casados não contam para as mulheres. Entendeu? Então o cara tá fazendo escondido. Casado. O cara é casado. A pessoa que mais sabe do desempenho sexual dele é a esposa dele. Ele faz o treinamento e mesmo assim tem vergonha de falar. Pô, mas isso que você falou, cara, quando você expõe a tua fragilidade, te aproxima essa conexão. Conecta. Os dois se ajudam. Não, e é muito louco, porque assim, quando a gente fala, e é justamente isso, quando a gente tem vídeo que a gente fala sobre isso, né? Se abra, né? Te permita. Cara, e a gente continua vendo os caras falando, não, eu fiz isso. E aí, eu fiz isso e a minha mulher me deixou. Ele acha que foi por isso que a mulher deixou ele. É óbvio que não foi por isso. É óbvio que não foi por isso. E então, ela sabe que ele tem um problema. Ele tá lá tendo problema com ela. Óbvio. Então ela sabe. Ela não vai achar fraco. É muito pelo contrário. Forte é quem reconhece um problema e trabalha no problema. Né? E fraco é tu ficar escondendo. É tu ficar tendo vergonha. Isso é fraco. Agora, tu pegar e assumir assim, ó, cara, eu tenho esse problema. Quero ver o cara que vem aqui no vídeo e fala assim, ó, pô, já brochei. Até tem aqui um seguidor aqui falando, Dalmo Alves, eu nunca brochei. O Cleonido também, um abraço aí que quer o WhatsApp aí. E depois a gente passa, Cleonido, pra você que tá aí participando. É isso, né, cara? Isso é uma coisa que tem vindo recente, assim, cara. A gente vai ficando adulto, eu sei, eu já sou bom nisso, já sou bom naquilo. Mas a gente fazer o exercício de se colocar na coisa de não sei, vou aprender, estudante, eu conheço um pouco aqui, mas eu posso aprender mais, seja trabalho, seja relacionamento, seja sobre si mesmo, cara. O autoconhecimento, irmão, a gente acha que se conhece, mas, cara, a gente é um poço infinito de emaranhado, as relações com o pai, e isso é uma coisa que é muito profunda. Por exemplo, a gente faz terapia, você que não fez, faça terapia, você vai ver que tudo está relacionado ao pai. Com uma maneira como seu pai e sua mãe se relacionavam vai mudar como você vai se relacionar com a sua parceira hoje em dia. É muito louco, irmão. E você ter esse conhecimento mental, tirar o véu, né, que cobre aí a nossa cabeça, te turbina, irmão. Quando você vê, você
Você se conhece mais, cara. É só coisa positiva, né? Olha que interessante isso que tu disse, né? Então, tu acabou de citar pai e mãe. E a gente tem uma responsabilidade. Não passar esses problemas para os nossos filhos. Né? Eles são uma esponja. Então, o que que a comunicação em casal faz? O que que a intimidade no casal faz? Exatamente o que tu falou, aproxima. E o teu filhinho, eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, ele tá vendo eu acordar e encher minha esposa de beijo. A gente tá sempre rindo, sempre carinhosos. E teve até um lance. Eu raramente discuto com a minha mulher e brigo com a minha mãe. A gente ficou brigado uns 3 dias. E o bebê sente, né? Eu lembro. O bebê sente. Porque eu reclamo, a gente trabalha o dia inteiro junto, eu reclamo pra ele. Aí a gente fez as pazes e a gente se abraçou na sala. Ele veio, nos chamou, eu coloquei ele no colo. Ele com 1 ano e 4 meses, ele tinha 1 ano e 5 meses na época que ele tinha. Ele colocou nossas cabeças e se aproximou assim. Do tipo, se beijem, sabe? Então é muito engraçado que o teu filho, ele tá vendo. Ele tá absorvendo toda a tua dinâmica de casal como um exemplo. E, cara, eu adoro saber que, pelo menos da nossa parte, minha e da minha esposa, a gente tá dando um baita exemplo pra ele e que ele tem tudo pra futuramente ser um puta de um marido carinhoso, sabe? Então isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo. Eu tenho 3 também, né? Eu tenho bastante filho. Tem um pouquinho mais de Mas- acervo. Não, eu tô brincando, mas a gente fala disso, né, com a nossa terapeuta, inclusive, sobre como ser pais melhores e tal. E Uhum. mesmo a gente, pô, se autoconhecendo um pouco melhor, querendo se desenvolver, cara, a gente vai errar, ponto. A gente vai errar, a gente vai errar. A gente vai errar como pai. Então, assim como nossos pais cometeram muitos acertos e alguns erros também, a gente, da mesma forma, vai. Óbvio que a gente pode minimizar. Mas é importante a gente lembrar, cara, que assim, ó, falar sobre o erro, assumir o erro. Então, assim, a gente tá errando, tá? Então tá, como é que eu percebo que eu tô errando? Como é que eu assumo o meu erro? Como é que eu tento errar menos? Porque a gente vai estar com 90 anos aqui conversando e vai continuar cometendo erros. A minha ideia é o que é? Só cometer menos. Né? A gente tem que ir melhorando. Então, isso que tu falou assim de eu sou foda, eu quero aprender. Cara, se a gente parar de aprender, a gente morre. Porque a gente tá aqui pra aprender. Tá nesse mundão aqui é pra aprender. Então, cada vez mais a gente tem que aprender. Então, o nosso treinamento é sobre melhorar, é sobre aprender. Mas, cara, isso pra mim é um tapa na cara todo dia, né? Todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa nova e a gente tem que se permitir aprender. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma agência de marketing. Rapidão, antes. O que que a gente sempre fala na Lucy? A gente não pode ter nenhuma certeza. Aham. É proibido ter certeza aqui na Luz. proibido ter É certeza na proibido Luz. ter certeza. Porque eu tenho uma agência de marketing, certo? Trabalho com marketing, trabalho na área de marketing já faz mais de 10 anos. Beleza. E aí, 10 anos trabalhando com isso, alguma coisa eu aprendi. Então, vamos começar a Lucy, vamos. Ó, eu sou o marketing, fechou, galera? Fechou, Valdemar é o marketing, óbvio. Beleza. Cara, a quantidade de coisas que eu tinha certeza que eram o melhor caminho e elas despencaram. Cara, eu acho que quase tudo, assim, cara. Tudo que eu achava assim, não, ó, esse é o caminho. Não deu nada. Aí, sem querer, tá pipocando aqui, tá funcionando isso aqui. Então, tanto que, até hoje, todos os dias, a gente se policia pra falar isso. Quando o Sassá chega assim, ó, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai dar resultado. Eu olho, eu já começo a rir. Assim, pô, você tá falando, tem certeza ainda? Deles, tá, desculpa. E a gente tem uma acho personalidade bastante. parecida. Então a gente é muito de cravar. E sempre a gente se observa, cara. A gente já sabe, entendeu? Então, Hoje de manhã a gente tava discutindo, como é que vai ser a luz daqui a 2 anos, 5 anos, tal, o que a gente tá pensando, né? E então vamos traçar metas e como é que a gente vai chegar nessas metas? E foi engraçado porque a gente pensou em ideias e caminhos e possibilidades. E aí cada vez que a gente pensa assim, não, isso aqui vai ser demais. E eu já paro e penso assim, ó, cara, para. Eu posso ter uma hipótese, mas eu tenho que testar essa hipótese. Porque a gente tá o tempo inteiro aprendendo sobre conteúdo. A gente gera muito conteúdo, né? Nas redes digitais, no nosso canal, no YouTube, TikTok, enfim. E a gente acha que, não, esse vídeo aqui vai bombar. Não, esse vídeo, esse aqui eu tenho certeza. 0 views. A gente vai, cara, esse corte aqui vai ser animal. 0. Aí a gente, o que tá acontecendo? Calma aí. O que tá acontecendo aqui? Cara, esse vídeo aqui nem era, esse aqui era um vídeo de venda, não era nem pra estar no YouTube. E tá explodindo. Então, cada dia, se a gente se permitir aprender, meu, e isso vale pra tudo. Então, por isso que
eu acho muito bacana quem tá nos assistindo aí perceber e falar assim, ó, meu, tá, eu sou fodão, eu mando bem na cama e tal. Cara, tu pode melhorar, se tu melhorar 10%, já é um salto de qualidade de vida absurdo, né? Então, por que não? Por que não se permitir um investimento tão baixo para poder falar assim, ó, cara, agora eu tenho controle sobre a minha sexualidade, agora eu tô me divertindo na cama, eu tô tendo mais prazer e entregando mais prazer, tô me conectando mais com a minha esposa. Não, só essas lives que vocês fazem, isso é muito massa, né? Porque às vezes o pessoal tem um pouco de receio por ser online, mas esse acompanhamento que vocês fazem quinzenal, onde você vai poder conversar, esclarecer as dúvidas, é quase um mastermind ali onde todo mundo troca as suas experiências, isso é fantástico, cara. É que a gente tem, né? A gente tem a Lucimar, que desenvolveu a técnica, imagina, e né, validou ao longo dos 40 anos de experiência dela. Junto com urologistas, participando de congressos de urologia animal. Sim. E tem nós dois que fizemos o treinamento. Então, assim, às vezes eles têm dúvida muito, tipo, da experiência do usuário e que a gente sabe, não, cara, eu sei exatamente o que tu sentiu, porque a gente passou por isso, sabe? Eu sempre passei por alguma coisa e o Valdema outra que a gente consegue complementar e ajudar. Isso é muito bacana. E eu acho, e é legal que tu tá falando dessa live, né? A cada 15 dias que a gente, segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente tem um bate-papo com o cliente. Cara, se fosse fake, né? Se nosso produto não fosse bom, a gente não teria coragem de fazer isso. Eu vou dar cara a tapa, botar um monte de cliente junto, cara, pra acontecer um levante, né? Pra eles pensarem, não funciona, não sei o quê. Era a melhor oportunidade de um cara entrar lá e falar assim, ó, isso aqui não funciona, isso aqui é tudo picaretagem. Isso é muito real, velho. Muito pelo contrário, se a gente se permite sentar com todos os clientes ao mesmo tempo, é porque a gente confia e acredita demais nisso. E é uma mentoria. É uma mentoria. Todo cliente que manda um WhatsApp, a gente atende todos por WhatsApp também, além de estar no aplicativo, no Hotmart e tal, tem o atendimento por WhatsApp. Todo cliente que manda, a gente analisa o que está acontecendo com ele e faz um atendimento personalizado. A gente leva para a Lucimar e a Lucimar vai lá, escuta áudios, manda vídeo. Ó, pô, Diego, tá acontecendo isso contigo, seguinte, cara, faz isso, aquilo. Sabe, não é uma coisa assim do tipo, ó, tá aqui o curso, quem quer fazer faz, quem não quer não faz. A gente tá o tempo inteiro provocando como é que a gente aumenta a taxa de engajamento, como é que a gente faz com que o usuário não pause o treinamento. Eu passei por isso. Eu pausei. Então, como é que a gente... E depois retomei. Que bom. Mas como é que a gente faz para minimizar esses usuários que só compram? Cara, eu tava vendo um podcast do Grupo Rico. E do Primo, eu acho que é o PrimoCast, enfim. Eles estavam falando que os curso de 2 mil, 3 mil reais, que 40 a 50% das pessoas que compram não fazem uma aula. Imagina tu gasta 2 mil reais, não faz uma aula. A gente, cara, isso pra nós, é assim, ó, a gente abomina esse tipo de coisa. A gente fala assim, não, como é que a gente engaja, como é que a gente entrega resultado de verdade? Como é que o usuário chega no final e fala assim, pô, cara, eu tô muito diferente, ainda bem que eu comprei. Então, a gente até brinca, né, que a gente quer que fosse um selo de qualidade, que fosse assim, cara, eu fiz Lucy, falar com orgulho, né? Que é como a gente faz, né? A gente fez por indicação, falou para as mulheres que a gente fez. A gente Sempre foi falou. por indicação, que, né? Um indica para um, que indica para outro. Então, a gente entende que isso deve acontecer, né? Mas é óbvio que é um processo. Ainda é um baita tabu. Então, como é que a gente reduz o tabu? Conversando sobre sexualidade. Mas teve uma coisa maravilhosa esses dias também. A gente tem o caso de um dos usuários que ele acabou falando, né, comigo algumas vezes e tal. E porque ele teve uma dúvida na live que eu respondi pra ele daí, e ele, cara, é exatamente isso. E daí ele teve mais algumas dúvidas e a gente acabou falando no privado e tal. E daí, assim, né, ajudei ele, normal. E desses dias ele indicou 3 pessoas pro treinamento. Ele chegou e falou assim, ó, liga por favor, entre em contato com essas 3 pessoas. Eu já falei, eles precisam do treinamento. Assim. E é o que a gente sempre acreditou. Que o principal motor de venda de uma empresa que tem credibilidade é a indicação. Entendeu? Mesmo sendo um assunto tão sensível, é a indicação. E tá acontecendo cada vez mais. E isso é um puta de um indicador positivo de que a gente tá no caminho certo. Para quem não conhece muito, queria que vocês explicassem o que é o Lucy App. São videoaulas, o cara vai ter que fazer um passo a passo, ele tem quanto tempo de acesso, o que ele vai encontrar ali, treinamento para ejaculação, como é que funciona? Dá um geralzão aí para quem ainda não conhece muito bem o que é o aplicativo. Boa.
Posso falar? Pode falar. Seguinte. Eu tava até pensando em abrir aqui o aplicativo, não sei se tem Não, como. abre o aplicativo. Né? Eu acho legal. Mas assim, ó, o que se baseia o aplicativo? É justamente reprogramar o cérebro. Conexão pênis-cérebro. Então, o que ele é composto? São aulas e exercícios para justamente tu conseguir fazer isso. Não vai ser só assistindo uma aula, olhando a aula, que tu vai conseguir reprogramar o cérebro. Tem que fazer exercício. Igual aprender a dirigir. Eu adoro o exemplo que o Alcimar sempre usa, que é, a gente já vai aprender a dirigir ou lendo um livro ou olhando para a roda do carro, que ela brinca, né? Também. Cara, a gente tem que fazer aula prática. Tem que ir lá, pegar e tentar dirigir, a gente vai errar e etc. Então, são aulas e exercícios que faz ao longo de 2 meses para tu reprogramar o teu cérebro, conseguir reprogramar o teu corpo a conseguir ter controle e aumentar muito carregar a tua bateria sexual, aumentar a tua libido. Então a gente consegue fazer as duas coisas. Então, para quem tem disfunção erétil, de causa psicogênica, né? Ou seja, que não é porque existem diferentes causas da disfunção erétil. Ela pode ser uma causa orgânica, né? Que daí ou a testosterona que tá baixa, etc. Isso pode acontecer? Pode. Porém, 90% dos casos são psicológicos. Isso. Então, mas assim, quando é psicológico, a maioria dos casos, então a gente consegue entender que isso acontece para aumentar, carregar a tua bateria sexual. Então, são exercícios que tu faz rápidos, em 2 minutinhos enquanto acorda. São exercícios fáceis de fazer, só que tem que fazer. E as aulas para tu ir reprogramando teu cérebro. Então, ao longo de 2 meses, tu assiste a aula e tu faz exercício. É muito similar a tu querer aprender uma língua, a tu malhar. Tu assiste a aula e bota em prática. Assiste a aula, bota em prática. Posso Assiste a aula, complementar? bota em prática. É assim que funciona. Pode falar? Não, e o bacana é o seguinte, né? Então, digamos, a primeira coisa que a gente te ensina no treinamento é o ponto 90, que é o ponto de não retorno. Então, ela explica o que é o ponto 90. Agora, como é que tu vai entender o teu ponto 90? Na prática. Então, primeira coisa, que é o grande ponto do treinamento, é o teu ponto 90, que é, depois que tu passou dali, tu vira passageiro. Tu não controla mais o teu desempenho, entendeu? Ou tu ejacula, ou tu perde a ereção. Então, depois que tu conhece o teu ponto 90, tu vai fazer 4 exercícios só para identificar. É o exercício mais simples que tem do aplicativo. Só que depois vamos ver se tu realmente identificou. Tu vai chegar perto dele e tu vai parar o exercício para ver se tu realmente consegue controlar. E daí, realmente, controlei meu ponto 90. Maravilha. Agora, a gente vai te ensinar os pedais de controle. Então, assim, como é que tu consegue surfar na relação, ou seja, acelerar e frear o teu estímulo sem passar do ponto 90, mas ainda tendo uma relação. Aí é a fase 2 do treinamento. Então, a gente vai sempre adicionando dificuldade para tu ter certeza que tu consegue controlar. E como é que o teu cérebro vai aprendendo? Repetição, exercício. Que, como exemplo do Valdemar, como exemplo do Valdemar do carro é exatamente igual. A primeira vez que eu treino no carro, meu Deus, como é que eu vou mexer nisso aqui, meu Deus? E depois de um tempo automático, eu tô dirigindo, tipo, já faz sentido, sabe? O meu cérebro entendeu aquilo. Então, né, pode falar. Não é justamente, mesmo em situações mais complexas, tu acaba daí tendo controle. Ponto, tu tem controle. E aí passa a ter 100% de controle. Ou 95% de controle, né? Dependendo de quão assíduo tu foi nos treinamentos, nos exercícios. E é o que a gente faz. Hoje é perigoso, mas se tu dirigir, tu consegue dirigir, conversar, apertar o botão do rádio, consegue fazer isso, né? Consegue até mexer no celular, mas isso é perigoso, tu vai bater no carro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que passa a ser automático. Então, então são aulas, exercícios. Aí a gente tem, pode ser feito isso. Quem adquire o treinamento, seja no Hotmart ou no aplicativo, tem acesso aos dois, né? Então, quem adquire no Hotmart pode ter acesso também no aplicativo e a mesma coisa. E a gente tem essas aulas, esses bate-papos quinzenais, que é justamente para aprofundar, para tirar dúvida. E também tem o atendimento personalizado via WhatsApp. Eu tô com uma dúvida aqui, a gente atende. Não pode participar da live, consegue mandar pergunta. Consegue, manda pergunta, isso acontece o tempo todo. Né? Então a pessoa manda no WhatsApp. Também tem as próprias plataformas, elas permitem também enviar, mas geralmente o WhatsApp acaba sendo o atendimento que mais as pessoas pedem. Né? E funciona para todo mundo, de novinho a idoso. Quem faz o treinamento, quem faz o exercício, consegue ter resultado. Sim. No nosso treinamento hoje, tem pessoas ali de 17, 18 anos, geralmente mais novos,
estão mais ligados à ansiedade e ejaculação precoce. Mas eu estou falando agora de média, tá? Eu não estou falando que é uma regra. Ok. Na média, os mais novos, isso a gente vê, enxerga geral, são mais ansiosos e tem um problema de ejaculação precoce maior. Conforme vão envelhecendo, a idade média dos nossos clientes vai aumentando o problema de baixa libido e de disfunção erétil. Mas é só uma média. No fim, tem jovens com disfunção e tem mais velhos com ejaculação precoce. Então, sim, a gente consegue ajudar todos eles. Por isso que o treinamento, ele vai justamente trabalhar essas duas coisas principais, que é libido / qualidade de ereção e controle da ejaculação. São essas duas coisas que são sempre trabalhadas. Também tem a questão da ejaculação prolongada, tem gente que retardada, que a gente também consegue trabalhar. Justamente pela erotização. Então, uma série de caminhos que a gente usa. Mas é importante saber, sim, é para todo mundo. Acontecem alguns casos, obviamente, de clientes, por exemplo, que começam a fazer, a gente tem uma anamnese no início, acho que até é bacana falar disso, né? Quando a pessoa adquire o treinamento, até antes, pode fazer uma anamnese para entender qual é o teu perfil, né? Daí tu vai respondendo algumas perguntas e vai conduzindo para a gente ter lá um diagnóstico quais são as disfunções e inadequações principais que tu tens. E dependendo disso, a própria Tolosumar avalia e fala assim, pô, esse é um caso em que pode ter junto uma causa orgânica, que é o chamado causas mistas. Né? Porque quando é uma causa puramente psicológica, o treinamento resolve 100%. Quando pode ter alguma questão orgânica, aí a gente indica o quê? Vá até um urologista para complementar o treinamento. Porque o treinamento ele vai fazer o quê? Ele vai te melhorar muito a vida, mas talvez ainda tu continue com alguma dificuldade. Vou te falar que hoje isso representa 5% dos nossos casos que a gente pega e fala, pô, é bom tu ir no urologista. Tem casos que acontece sim. Tanto que a Lucimar, ela sempre foi parceira de urologistas no Brasil todo. Grande parte dos clientes, dos 5.000 homens que foram na doutora Lucimar, são indicação de urologistas. Ela nunca fez marketing, ela não tinha site, ela não fazia nada, absolutamente nada. 100% indicação, ou quase 100% indicação de urologistas ou de pacientes. Justamente porque os urologistas percebiam que, não, se tem uma causa mista, que é ou psicogênica, indica para a doutora Lucimar. Cara, é porque é foda, né? Esse é um mercado que movimenta muita grana e muita com coisa que não funciona, irmão. Eu tava vendo ontem, gota de não sei o que vai aumentar o seu pênis, que vai resolver isso. Cara... Poder do índio. É uma coisa arada, bizarra e que vende um monte, coisa que... Porque é muito fácil, né? É muito conveniente. Eu tomo um comprimidinho, uma gotinha, o que resolve o meu problema? Eu não me autorresponsabilizo. Eu não puxo a responsabilidade pra mim. Pô, será que tô ansioso? Pô, será que tô me masturbando muito rápido, irmão? Tô ativando tanto gatilho assim? Pô, será que tô muito egoísta? Não tô preocupando, não tô percebendo ali a tua parceira, os sinais que ela tá dando? Cara, é puxar pra si, né? Não, peraí. Esse problema aqui sou eu. Será que, assumir a responsabilidade efetivamente, né? É que a gente tem um problema hoje que é o seguinte, né? A maioria dos homens, a maioria das pessoas, em geral, elas querem curar o sintoma, não a doença. Então, eu vou tomar aqui um Viagra porque vai resolver, entendeu? Então eu vou tomar uma paroxetina aqui porque naquele momento vai me dar tranquilidade. Só que agora, e se eu não tenho? E se daqui a pouco... Putz, eu não botei o Viagra na carteira, ou putz, tá lá longe, ou se daqui a pouco eu levei ela pra jantar, comi um monte de pizza, tomei o Viagra. Até digerir também leva 3 horas, cara. Tu não vai conseguir resolver o teu problema, entendeu? Então, assim, é sempre a coisa fácil. Ninguém mais tá acostumado, eu acho até hoje tá tudo tão fácil, né? Tô com fome, pede iFood, tô a fim de ver um filme Netflix, tá tudo tão fácil que virou uma mentalidade de consumo. Então, hoje, pro homem entender que não, eu quero aprender, vai levar 2 meses, eu tenho que me dedicar, mas depois disso eu estou livre. Tem que ter um pouco de maturidade, digamos assim, para entender que, é o caminho natural e é a única forma de resolver. Até porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Essa promessa, pô, eu vou pôr uma gotinha e vou resolver. Irmão, aí dá uma raiva, né? Nos arredores do Congo, na parte nordeste, depois de escavar uma rocha, a gente achou uma erva. E daí, eu boto, destilo ela, boto fogo, sai um líquidozinho, e eu podia estar te cobrando 100 mil reais, porque isso resolve o problema, mas eu vou te cobrar 5 porque eu quero ajudar. Cara, não, assim, a gente ouve cada história, a gente trata aqui já no podcast bastante tempo a ejaculação. Cara, tem gente que toma choque, tem gente que essas ervas... Choque, aham. Tem gente que
Já tive casos de gente querendo se suicidar também, tá? Sim. No WhatsApp, eu falei, cara, eu tô desesperado, assim, porque vai afetando o psicológico, né? Muita autoestima. Às vezes você perde uma pessoa que você ama muito porque você não satisfez essa pessoa, né? Imagina ali a mulher que você tá ali, ela insatisfeita, o cara apaixonado por ela, mas não consegue. Deixa a desejar e, pô, chega uma hora que a mulher pede a paciência, né? Eu falei, pô, também quero gozar, caralho. Né? E tem até as coisas que os homens estão submetendo, né? Tem um caso onde, por exemplo, assim, ó, eu desisti. Eu não, sabe, por exemplo, assim, ó, não tô conseguindo agradar minha parceira. Tem vários casos. Sugeri, amor, então vamos fazer o seguinte, transa com outro homem, só continua casada comigo. Entendeu? Olha o nível que chega, sabe? Então, pô, daí tu testemunhar isso e falar, meu Deus, cara, não, tá aqui o treinamento, cara. Tipo, tá aqui a solução pra esse problema, sabe? E uma outra dúvida, eu preciso ter um relacionamento pra fazer o treinamento ou quem não tem uma parceria fixa consegue também fazer os exercícios? Como é que é? Eu Consegue, fiz consegue. solteiro. Tu fez namorando. Eu fiz solteiro. começando um namoro. Eu fiz começando eu fiz solteiro. pô, por sorte eu compartilhei e foi super apoiado, assim. Mas pode ser solteiro, casado. A gente tem, inclusive, uma variação dentro do treinamento, porque a fase 1, ela é pura de autoconhecimento, de entendimento do corpo. Então, a primeira fase, né? Eu vou dividir em 3 fases aqui. Na verdade, são 4, mas eu vou dividir em 3 fases principais. A primeira fase é tu autoconhecer. Então, tu saber onde que é o ponto 90, quando é que fica essa inevitabilidade ejaculatória, né? Dali pra frente, ou tu ejacula, ou tu perde a ereção. Então, esse é o ponto 90. Então, a fase 1 é essa. Fase 2 é a fase em que tu treina o pedal. Como é que tu começa a ter controle no treino? Como é que tu começa a ter controle? Como é que tu começa a brincar no gráfico? Eu tô chegando no ponto 90, agora eu vou até o ponto 30, ponto 50. Essa é a fase 2 de treino. E a fase 3 é a fase de botar em prática, que seria o ideal com uma mulher. Mas a gente fez, a fase 3, ela é daí bifurcada justamente para, eu sou solteiro. Beleza, então se tu tá solteiro, tu vai seguir esses caminhos aqui. E quando tu tiver um relacionamento, tu volta aqui e faz de novo com a fase de casal, né? Então, mas na verdade, tu já conseguiu adquirir o controle mesmo sem estar casado, mesmo sem ter um relacionamento, né? Então a gente bifurcou justamente na fase 3 para poder ter para quem é solteiro ou para quem é casado. E a principal dificuldade é a ejaculação precoce. Sim. Hoje é. Sim. Hoje é. Sim. Hoje é. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Assim, já foi a maior disfunção erétil no começo, mas hoje a ejaculação precoce acaba sendo a grande dificuldade. Se a gente parar, pensar assim na população masculina do Brasil, né? A gente tá falando aí de 100 milhões de pessoas. Desses, 60% tem ejaculação rápida ou precoce. Enquanto disfunção erétil, estou falando de 20%. Então, eu tenho uma quantidade de homens com ejaculação precoce muito maior, que se não tratarem vai virar disfunção. E os homens que têm ejaculação precoce demoram às vezes 10 anos para procurar ajuda. E disfunção um pouquinho menos, porque é um pouquinho mais difícil. 5 anos de disfunção erétil, 10 anos de A gente ejaculação diz que precoce. desde sempre foi. Eu converso com muitos seguidores aqui do podcast que chegaram ao podcast por conta desse assunto. Tem cara que fala, cara, eu desde sempre. Eu achei que era normal. Achei que era isso. Sim, aquilo que eu estava até falando no começo, né? A maioria dos homens acha que não tem como controlar. Então, esse é o grande problema. Não, sim, tem como controlar. Não, e aí o que acontece? Aí eles vão lá, compram a pílula mágica, compram não sei o quê, aí vê que não resolve, eles falam, não dá pra resolver mesmo. Mas Né? é que é uma merda, porque ele comprou pela internet. E aí acho que exato, ele associa na... Que foi justamente a razão pela qual a Lucimar no começo ela não queria. Né? Ela falou assim, não quero ir no digital porque lá é picaretagem. Falou, não, calma. Dá pra gente fazer diferente. Mas é difícil, com o tempo a gente tá conseguindo, obviamente, mas é difícil a pessoa perceber e falar, não, pô, esse aqui é sério, esse não é. Não é tão simples quem é de fora olhar e falar, pô, esse é sério, esse não é. É tempo, é consistência, né? Com o tempo isso aparece, não tem jeito. Essas mentiras todas, o cara que cria esse CNPJ, daqui a pouco tem que mudar de canal, porque ele sabe que é fake. Né? Agora, o que não é fake, não. Se consolida com o tempo. E é um raciocínio lógico também. É aquela, quando esmola demais, o santo desconfia, não acreditar em coisa milagrosa. Acreditar em trabalho, em treinamento. A gente sabe que cérebro é repetição, irmão. Seja aprender uma língua, seja aprender a dirigir, seja aprender uma profissão. Qualquer coisa que você quer aprender é repetição, irmão. É assim que o cérebro funciona. Tudo é repetição.
Então é lógico, né? Se tu começa a fazer exercício, acompanhamento psicológico, exercício de sexologia, você vai ter resultado, irmão. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer o exercício. Vocês dois são pais, eu queria agora puxar um assunto. Como é que é essa questão do relação casal, relação pai e mãe e relação filho? Como é que fica assim? É um desafio manter essa chama de casal acesa e ao mesmo tempo ter a questão com o filho, porque muda. A vida sexual do casal muda quando tem filho. Muda. E qual que é o desafio? Como é que você faz? Como é que vocês se organizam nisso, assim? Reservar um tempinho? Como é que é? Qual que é o segredo? Pô, legal demais. E é bacana porque eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. A Luísa tem 18 anos, o Lucas já tem 8 e a Luara tem 2 meses, acabou de nascer. E é óbvio que agora, nesse começo, né? Eu voltei com um bebezinho, né, em casa. É óbvio que mexe na rotina familiar. Mas independente desse período, o que a gente sempre fez foi como é que a gente continua desempenhando. Eu vou cuidar só com a palavra desempenho aqui, que na verdade, como é que eu continuo executando cada um dos meus papéis. Eu tenho que entendê-los e separá-los. Né? Ou seja, é o papel de pai. Então, como é que eu sou um bom pai? Como é que eu dedico atenção, tempo para o meu filho, para minha filha, para as 2 filhas de qualidade? Como é que eu faço isso? Como é que eu desempenho bem meu papel de marido? Né? Ser um bom marido, respeitoso, que dá suporte de verdade, que apoia. E como é que eu tenho meu papel de homem? Tem as minhas vontades, os meus desejos, as minhas particularidades. Como é que eu equilibro isso? Né? Não é fácil. Não é fácil, porque varia muito de criação, as pessoas são muito diferentes. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei de novo, vou dar um exemplo pessoal meu agora. Quando eu comecei meu relacionamento com minha esposa, eu deixei claro que, cara, eu preciso ter meu tempo meu, que eu faço uma viagem pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos no máximo, com os meus amigos para esquiar. Só homem. Vamos só os amigos. E a gente tem esse tempo que ficam lá 10 dias viajando, somos nós. Eu tenho um encontro, no mínimo quinzenal, só eu e meus amigos, pra gente tomar uma cerveja, pra gente dar risada, pra gente conversar. Eu tenho que ter meu tempo de homem. Eu tenho que ter meu tempo de... Eu vou lá, minha corrida que eu faço de manhã, o meu treino, minha leitura, encontrar meus amigos, espaço de homem. Como é que eu crio isso e respeito isso, essa minha necessidade? Como é que eu sou um bom marido? Como é que eu entrego um tempo de qualidade para minha esposa? Como é que a gente se conecta? Como é que eu escolho conectar com ela? E ser um bom pai. Então, sim, a gente tem... Eu boto na agenda, para teres uma ideia, um café toda quarta-feira à tarde, eu e minha esposa, a gente sai para tomar um café. Não tem... É proibido reunião de trabalho na quarta-tarde. Proibido. É proibido fazer outras escolhas. À noite... Sassá às vezes briga comigo. Ele fala assim, a gente tem que resolver o negócio da Lúcia. Eu falei assim, calma aí. Das 6 às 8, eu sou 100% dos meus filhos. Eu deixo meu celular longe e eu sou 100% dos meus filhos. Das 6 às 8, todo dia. Então, tem uma exceção ou outra. Posso só te falar uma coisa rapidão? Olha que massa isso que ele falou, né? O Valdemar é um puta exemplo positivo de paternidade, assim, pra mim. E foi uma das coisas que fez eu questionar aquele trabalho no período noturno. E foi um grande fator também para porque eu vi que o meu tempo de qualidade com meu filho estava reduzido por causa disso. Então, inclusive, eu fiz escolhas que mexeram no meu futuro financeiro, em investimentos e, enfim, para ter esse tempo de dedicação pro meu filho, entendeu? Então, é um puto exemplo, assim, que eu pego, sabe, do meu lado. É porque, no fim, a gente acha que ficar milionário e dar presente, filho, pode ser a melhor saída, mas no fim eles querem tempo, cara. Uhum. A minha esposa, ela quer tempo de qualidade. Óbvio que eu quero ter conforto, quero, mas eu preciso de excesso ou eu preciso estar com ela. Então, para mim, a grande sacada do equilíbrio é eu identificar e fatiar a minha atenção, fatiar o meu tempo nesses papéis. Então, eu tenho um tempo meu, homem, eu tenho um tempo meu marido e eu tenho um tempo meu pai. E a gente consegue identificar. Tanto que, outro exemplo, eu e minha esposa, a gente faz uma viagem, no mínimo, por ano, só eu e ela. Vamos com os filhos? Não, podemos fazer outra com os filhos.
mas uma é só eu e ela. A gente tem que namorar. Então tem o café, quarta tarde, beleza. Antes era o jantar na terça. Agora não tá dando pra ser jantar, né? Porque a gente tá com um bebezinho. Então, agora é o café à tarde, na quarta-feira, beleza? Uma viagem, vamos fazer, só eu e ela. Tem que fazer. Então, mas eu tô sem grana, não preciso. Você pra fora, meu. A gente mora aqui em Florianópolis, pega e vai pra Rancho Queimado, vai pra Curitiba, vai pra São Paulo, vai pra, sei lá, vai pra Palhoça. Não importa onde tu vá, tu tem que ir com a pessoa que tu ama e dedicar a tua atenção pra ela. Isso, o celular, meu, é perigoso com isso. É muito. A gente fica dividindo a atenção o tempo inteiro. A gente falou no começo aqui, né, do mindfulness, né, de estar 100%. Escolher esses papéis, fatiar o teu tempo e te dedicar naquilo, naquela hora, é bem difícil. Porque todo mundo bota uma pressão para tu ficar dividindo teu tempo. Teus clientes, o teu chefe, quer atenção. A tua esposa, se tu não combinar com ela direito, ela vai querer atenção quando tá com teus amigos. Então tu tá com teus amigos, mas lá, amor, eu tô não sei o quê, amor, eu tô não sei o quê. Tu vai viajar, ela fica pô, mas que ruim que tu foi, que não sei o quê. Cara, minha esposa no começo, ela achava esquisito uma viagem. Hoje ela faz uma viagem com as amigas dela. Perfeito. Ela ama fazer a viagem com as amigas dela. Então, pra mim, a grande sacada é conseguir dividir o tempo, porque senão, cara, a gente esquece o tempo de homem e vira só pai e marido. Se a gente vira só pai e marido, cara, daqui a pouco acontece o que a gente falou, começa a botar problema pra baixo, vem a crise dos 40 anos, os caras saem de casa porque tão louco, tão desesperados, acham, não aguento mais, tô triste, não sabe por quê. O cara fica depressivo sem ter a ideia da razão disso. E o Valdemir, eu acho que até a importância também do cara ter amigos muito próximos, né? Eu penso assim, o Valdemar, eu não tenho segredo com ele. Então, tipo, é muito terapia pro homem tu chegar pro teu melhor amigo e falar, pô, cara, isso aqui não tá legal. Porque pros teus de fé, tu fala dos teus erros, tu fala o que tu fez de errado, tu fala das tuas inseguranças. E isso é muito importante pro homem, sabe? Então não é sair pra beber, pra falar merda, piada de quinta série. Às vezes é muito pra, cara, velho, só um momento que tu possa ser 100% tu, entendeu? E com relação à esposa, isso também é muito bacana. Eu e a minha esposa, a gente exige que pelo menos um sábado a gente saia, na semana, todo sábado, sair pra beber. A gente sai pra jantar, uma janta gostosa, sedução, tipo, beber, ser idiota, falar merda, sabe? Curtir, assim. E a gente, hoje, que o meu filho já tá com 1 ano e meio, também consegue se dar esse luxo. É super importante pro casal, cara. Isso tudo que você falou, cara, é fantástico, mas isso vem muito do autoconhecimento, né? Porque às vezes quando a gente não se conhece, não se analisa, analisar minha vida, analisar meu relacionamento, analisar minha relação com os meus filhos, analisar o trabalho, a gente vai no modo zumbi, no modo automático, né? E daí quando vê, tá enforcado, acabou o relacionamento, tá com depressão, tá odiando várias questões da sua vida porque não teve essa preocupação, esse cuidado. Então, basicamente, eu preciso dar energia para diversos pontos da minha vida, porque senão, se você vive no automático, você não tem resultado. A gente faz só o que pedem pra gente fazer. A gente fica só apagando incêndio. Sabe esse negócio do trabalho? Eu fico o tempo inteiro respondendo e-mail e WhatsApp, mas eu não faço o que é importante. No fim da vida, a gente acaba fazendo isso. A gente não faz escolha nenhuma. A gente só faz assim, eu preciso disso, tá bom. Teu filho pede um negócio, tá bom. Agora tua esposa pede um negócio. Tá bom. Agora teu chefe pede um negócio. E tu só fica atendendo a demanda dos outros. E a tua, né? E o que tu tá com vontade, né? O que tu queres pra ti. Né? Eu faço um exercício anual de pensar assim, o que eu quero fazer esse ano? E o que eu quero fazer nos próximos 5 anos, pelo menos. Eu faço exercício anual. O que eu quero? Pra mim, como homem, de novo, mesma coisa. Como pai, como marido. Né? O que eu tenho, onde eu quero chegar? Senão a gente só fica lá, tá bom, atendendo, apagando incêndio, cara. A gente passa o dia apagando incêndio. Então, e às vezes a gente tá em momentos que, a gente tá empolgadaço aqui com a Lucy, né? Tá empolgadaço, tá dando certo, estamos ajudando gente, estamos vendendo, tá funcionando. Cara, tá muito massa. Tem horas que tu te empolga e tu fala assim, eu passaria o dia inteiro trabalhando pra Lucy. Ainda mais que é divertido, é divertido. Pô, a gente é amigo pra caralho, a gente é irmão. Então a reunião nossa não para de rir, assim, né? É gostoso tá junto e tal. Mas se eu não boto limite nisso, eu trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho de noite. E minha família, cadê? Então, eu acho que tem que ter... Por isso, tu tem que te autoconhecer. O que tu quer de ti? Onde é que tu quer chegar? Então, isso é muito importante, né? Mas é difícil, tá? É bem difícil. Não é fácil, não. E tu é mais produtivo com o tempo reduzido também. Se tu tem esse tempo pra família
e tu sabe que tu tem escassez de tempo durante a semana, tu fica mais produtivo pra fazer o que é importante também. Porque se daqui a pouco tu chegar, não, qualquer coisa eu faço isso no sábado, eu faço isso no domingo, tu acaba não sendo produtivo durante a semana, tu acaba não tendo tempo de qualidade com a tua família, tu não faz nada direito. E isso é bem estressante. Porque daí tu acaba não cumprindo o que tu tem que fazer, acaba ficando estressado, e isso se reflete em tudo, né? No casamento, em paternidade, enfim. Tem um livro que eu acho que é legal citar aqui, que é o o Clube das 5 da manhã, né? Que é tu acordar às 5 da manhã e tu conseguir planejar teu dia, fazer as coisas. Milagre da manhã. O Milagre da Manhã. Que é tu conseguir fazer tudo de manhã cedo. O livro é animal e tu botar em prática é espetacular, assim, né? E minha vida melhorou muito quando eu organizei ela. E o livro me ajudou nisso, cara. Que eu botei assim, ó, vou fazer aqui, ó. Vou dedicar esses passos, esse papel aqui. Ele fala, tu tem que ter pelo menos 5 minutos de exercício, 5 minutos de leitura, 20 minutos disso, 20 minutos... E é justamente isso. Tu vai fatiando teu dia, tua atenção, tua energia. Isso é bem importante. Mas o autoconhecimento tá por trás de tudo isso, cara. Se tu não sabe o que tu quer, onde tu quer chegar, esquece. Tu vai só no automático. Sim. Só vai no automático. E nesse, onde é que tu vai viajar? A gente acaba viajando pra promoção. Quanto que a gente às vezes não escolhe o destino que a gente quer ir. A gente vai viver quantos? 80, 100 anos? Quantas viagens internacionais tu vai fazer? Tô chutando aqui, tá? Vou botar aqui vou botar 60. Isso que a gente falando assim, sensacional, né? Top. Top. Vamos botar aqui que eu vou fazer 20 viagens internacional. E tu vai escolher o destino que tu vai por causa de algum amigo ou por causa de uma promoção? Ou, pô, eu quero muito pra esse lugar. Então, no fim, a gente só vai... eu vi aqui no TikTok e agora tá legal ir pra não sei onde, então eu vou. Eu vi uma promoção do passagens imperdíveis, agora eu vou. Então vai tudo na promoção, tu vai tudo deixando a vida te levar, meu. É perigoso isso aí. Vocês que estão trabalhando com sexualidade agora, se vocês pudessem dar dicas para os homens darem mais prazer às mulheres, o que vocês diriam? Assim, pô, percebi que aumentei minha performance aqui fazendo isso ou fazendo aquilo. Porra, eu adoro esse tema. Tá. Esse tema é legal. Primeira coisa, né? Tipo, a mulher, ela é um mapa de zona erógena, né? É bizarro. E às vezes o cara fica muito no básico, sabe? Tipo, por exemplo, tem... Cara, meu Deus, mulher ama pé, velho. É um negócio que elas ficam loucas, cara. Atrás do joelho, por exemplo. Então, naquela região que tem o joelho, atrás é uma puta de uma zona erógena pra mulher também. Parte interna da coxa. Tipo, nuca. Nuca é outro. Orelha. Tipo, aí tem locais um pouco não tão convencionais assim, até como axila. Tipo, a mulher, ela é, meu Deus, cara, onde tu toca certinho, ela tem prazer. E daí volta o que eu tava falando, né? É importante tu ir descobrindo, tocando, pegando, mas sempre prestando atenção nela. Porque, né, as pessoas não são iguais, né? Então, o que daqui a pouco agrada uma pessoa não agrada a outra. Então, é isso, assim. E se permitir experimentar o tempo todo. Porra, isso é que é o grande diferencial. E perguntar, né? Eu ia dizer, eu acho que a maior sacada é a comunicação. Trocar ideia. Então, pô, tu vai sair pra jantar. Cara, a coisa mais legal é quando bateu aquela meia garrafa. Dá uma safadeada no papo, sabe? Tipo, pois é. Aí começa a passar a mão embaixo da... Adorei. Começa a passar a perna embaixo da mesa. E daí tu... dá a letra e dela já... e daí a coisa começa... Pô, isso é massa pra caramba, entendeu? E aí que a gente tem as informações pra usar depois. Eu acho que o caminho grande é comunicação. Quando tu fala o que tu queres, o que tu pensas, e quando tu tá aberto a escutar. Porque a comunicação é justamente isso, né? Tu conseguir falar o que tu quer de fato e conseguir ser eficiente pra ouvir. Então tu tem que estar ali ouvindo de verdade, abertamente. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque é óbvio que podem ter coisas que tu vai falar assim, não, isso eu não quero fazer, mas tu tá aberto a escutar, perguntar e ouvir ativamente, isso é difícil, cara. Comunicação na verdade, no fim, se autoconhecer e se comunicar é o princípio da gente conseguir melhorar, evoluir. Então, é difícil ouvir bem. Comunicação não violenta é um caminho, assim, incrível para tu poder olhar e ficar assim, cara, agora eu vou escutar melhor. Então, comunicação. Para mim, a grande sacada é conversar, falar sobre sexo. Tem que falar sobre sexo. Ponto. Não tem saída. Tem que falar sobre sexo. Tô gostando, não tô gostando. E não só enquanto tá fazendo sexo.
Acho que esse é um detalhe também. Que é o que tu É. falou, né? Deu a meia garrafa safadear. Isso é legal demais, mano. Não só quando tá fazendo sexo ou quando tá indo pro sexo, falar sobre sexo. Pra mim, essa é a grande saída de entender. E tá atento na mulher e, cara, tem que gostar de preliminar. E Não dá pra elogiar, só chegar, não dá pra só chegar e querer ser um brocador, né, velho? Isso aí, cagado. Uhum. E eu acho que e tem uma outra questão que pra mulher, a mulher carrega muito a bateria sexual dela, não só, porque a gente é muito visual, né? A gente vê vê minha esposa passando, já, meu Deus, né? Já, ai, já vou pra cima. Mulher não é tão visual assim, né? Mulher, ela tem segurança, conforto, carinho. Então, tu passar o dia dando isso pra ela, essa segurança, esse conforto, essa conexão. Se ela tá conectada contigo, ela vai ter muito mais entrega na cama. Hum. Se ela tá desconectada, esquece. Esquece. Não vai rolar. Ela não vai se entregar. Então, assim, como é que tu te conecta? Sendo frágil, conversando. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. É difícil fazer, é difícil. É difícil, elogiando verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Perceber, pô, que legal que ela fez isso. Então, validar ela. Se permitir ser validado. Pra mim, no fim, é essa comunicação e o cortejo, né? Ficar ali tentando... Não, e também, né, não é... a doutora fala uma coisa que eu amo, que é o seguinte. O homem, ele tá tão atribulado, tão sempre estressado, fazendo um monte de coisa, que ele pensa em sexo 5 minutos antes de fazer, né? E no caso do casamento também rola muito isso. E, pô, é muito massa, às vezes, umas 10 da manhã, mandar um WhatsApp, com uma foto que tu tirou dela, ela nem sabia que tu tinha tirado. Tipo, daqui a pouco, lembra daquela vez, eu tô lembrando daquela situação tal, naquela noite X, e eu tô louco pra fazer isso contigo de novo. Ela não espera, e daqui a pouco ela ouve só, tipo, e elogiar, e eu adorei isso que o Valdemar falou, de elogiar sinceramente. Isso é bacana porque... Porra, ela tá vendo que tu tá com olhos pra ela, desejando ela, querendo ela. E, a mulher ama isso, ela se excita com isso. Sim. Então isso também é um puta de um Eu acho que uma sacada é as linguagens do amor, né? As 5 linguagens do amor. Adoro, A gente adoro. começar... É um dos nossos e-books. Cara, Nosso e-book treinamento, aborda a isso. gente dá esse livro. O Ah, e-book tem bônus, tem um e-book vamos dizer bônus a gente trouxe as 5 linguagens do amor. Cara, esse livro é incrível, né? Maravilhoso. E a gente trouxe uma adaptação do livro falando das linguagens do amor, ligado à sexualidade, para justamente conectar casal. Pra quem não sabe o que é a linguagem do amor, são a linguagem... Cada pessoa tem suas predileções, mas a ideia é que todo mundo use todas, né? Porque palavras de afirmação, ou seja, fazer esses elogios, tempo de qualidade, que a gente falou que é extremamente importante, dar presentes, que inclusive é um dos que às vezes menos... Eu tava conversando sobre esse tema com algumas pessoas. Às vezes o presente, claro, é legal, mas não é o menos principal. relevante. Atos de serviço que eu amo. Serviço, oferecer, levar um café na cama, fazer um alguma rango, coisa. Isso, fazer um isso. rango e toque físico também, né? Então, assim, usar isso, né? De novo, a gente volta no condicionamento. Cara, se tu aprende isso, se tu exercita isso de maneira que fique orgânico também, você não vai forçar, mas quando você começa a exercitar isso, cara, é só coisa boa, né, velho? Assim, aumenta, né? Tanto a mulher quanto o homem fazer isso pros dois, né? Ter essa troca. Posso só Começa- falar uma coisa não, com o tu presente? começa- Só porque o presente que ele falou é o... Tipo, tem uma coisa no presente que eu acho massa. O presente, quando tu tá num relacionamento, o valor dele, isso foi meu padrasto que me ensinou, tá? Nunca é o valor do presente, mas é o quão específico é pra aquela pessoa e que detalhes tu percebeu nela e o tempo que tu levou pra dar esse presente pra ela que se encaixa numa necessidade que às vezes custou R$5. É muito sobre o tempo pensado e dedicado pra personalização daquele presente. Quando é assim, isso tem um valor, cara, inestimável. Os melhores Só. presentes que eu ganhei e que eu dei foram justamente Exato. presentes E é os que baratos. tu lembra. Não foi os mais caros, É não os foram que os tu mais caros. lembra. Foram aqueles mais bem pensados que eu tava atento. Mas tem uma coisa que tu falou, Diego, que é bem legal, que é o seguinte. No começo, a gente pode até dar uma forçada nessas coisas. Eu vou te dar um exemplo de comunicação, de validação. São coisas que pra mim não eram naturais, né? Eu nunca comuniquei as minhas necessidades. No começo eu tinha que anotar. Eu tinha que de manhã lembrar. Eu tenho que falar isso. Eu tinha que botar lembrete no celular. Eu tenho que ter o café, tenho que ter espaço com a minha esposa, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que fazer isso.
tem que ser, no começo tu força, pra depois virar natural. E quando vira natural, aí fica maravilhoso. Massa. Gente, ó, se deixasse a gente ficava aqui o resto do dia proseando esse papo maravilhoso. Queria agradecer demais aí Obrigado, a presença Diegão. de vocês. Você que está interessado em melhorar sua performance, em se conhecer, em ter esse acompanhamento, esse mastermind sobre sexualidade, porque é aquilo que eu sempre falo aqui, sexo não é só sexo, ele interfere na sua energia de trabalho, na sua, como você vai pro mundo, né, cara? Você estar bem relaxado, realizado, tudo melhora na sua vida, desde o trabalho, suas relações, tudo melhora, né? Então, você que está interessado em entrar dentro do treinamento Lúcio, tá aqui na descrição e fixado nos comentários para você dar esse passo aí e principalmente se dedicar. É isso que a gente falou. É essa força, essa energia que a gente coloca, porque é aquilo, né? Tudo que a gente coloca energia cresce e floresce, né? É isso, rapaziada. Bom demais. Obrigado, Diegão, viu? obrigado, Pô, querido. demais. Foi top demais. Tamo junto. Gente, um abraço para você que chegou até aqui. A gente se vê em breve em mais um podcast aqui no Mente Expandida. Tchau. Valeu.